Então eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar hoje no Cast Bahia. Quero agradecer pela vida do Danilo, da sua equipe, desta comunidade, e quero pedir que o Espírito de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aqueles que dão audiência nesse podcast, para que sejamos sempre guiados e iluminados pelo Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo ao Cast Bahia. Está no ar mais uma edição do podcast mais livre da Bahia. Muito obrigado a você que está se inscrevendo no canal, compartilhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilhe, tá bom? Muito obrigado aos comentários. Nossa equipe vai olhando todos os comentários, tá bom? Também os nossos participantes, eles vão olhando ali, vai mandando o agradecimento a você que nos acompanha. Nosso muito obrigado, tá bom? Sem você a gente não faz. Agradecer a nossa equipe, agradecer a você que nos ouve e também nos vê no YouTube e no Spotify. Você pode também ouvir a gente no Spotify, tá bom? Nosso agradecimento também aos nossos patrocinadores sempre. Muito obrigado a você que nos ajuda a construir o Cast Bahia aqui na nossa região, aqui em Salobro. Agradecer também Neguinha Modas, tem uma super novidade para você. Virou o ano 2025, 2026, tá sim de novidade na loja. Corre lá, vai ver todas as novidades que chegou e está te esperando para você comprar aquele relógio, aquela bolsa, shorts, bermuda, saia, vestido. Tudo você encontra Neguinha Modas aqui em Salobro, funcionando todos os dias aqui, espera por você. Neguinha Modas, onde a moda é a novidade para você, tá bom? Com a gente aqui, nosso parceiro, a RD Acartonados, é uma empresa com mais de 10 anos de tradição e experiência no mercado de construção a seco. Você já ouviu falar? Vendemos todos os materiais para forro de gesso acartonados, parede de drywall, forro de PVC, branco, amadeirado, forro vinílico, divisórias de Eucatex, forro modular, gesso, lã de vidro, fibra mineral e revestimento de placa cimentícia. E também temos a parte acústica e a parte térmica para a sua empresa, para a sua casa, para o seu local ficar mais confortável. A RD Acartonados está localizada em Irecê, tá bom? Temos equipe personalizada para atender você, uma construção a seco que leva pouco tempo e fica uma coisa maravilhosa. Tem o Instagram da empresa RD Acartonados passando aqui. Ligue lá, fale com o Clóvis, fale com o Yarley e você agende uma visita dele, faça um orçamento. Tá com o seu projeto já da sua casa na fazenda, mande o projeto para eles que ele vai te atender lá, tá bom? Tá precisando fazer a documentação rural? Chama Missinhas no Zap 749-9999-7001 aqui em Salobro. Pode chamar ele para fazer a sua documentação rural que você está precisando, tá bom? Temos aqui também, que ainda está em festa, o pessoal ainda está de férias, aquele churrasco do final de semana, acendedor de carvão e lenha. Eu já testei, é bom, vai ficar queimando por 15 minutos, a brasa vai ficar vermelhinha, pronta para receber a tua carne da sua preferência, tá bom? Também, Pizzaria Antiletos, aberto, sexta, sábado e domingo, das 18 horas até as 22. Um ambiente agradável, pizza muito boa, porções, refrigerantes, cerveja, tudo para receber você e sua família e seus amigos, tá bom? Essa semana a palavra-chave vai aparecer aqui de novo, vai valer uma entrada no Parque Aquático Vale das Pedras, você escolhe o dia que você quer ir, vai aparecer a chave aqui embaixo, depois você tira um print e leva até a portaria do parque. Tem a tua entrada garantida. Você que vai fazer o print tem direito a uma entrada no Parque Aquático Vale das Pedras, tá bom? Vai aparecer a palavra aqui, eu não sei qual é, você assiste o podcast, compartilha, se inscreve no canal, leve para todo mundo, tá bom? Para você depois ter uma entrada no Parque Aquático Vale das Pedras aqui em Salobro, tá certo? Logo, logo tem novidade lá, tá bom?
Hoje com a gente, nosso muito obrigado, Flávio Porto, padre da Diocese aqui em Canarana. Seja muito bem-vindo ao Cast Bahia. É um prazer imenso receber o senhor aqui. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nos contatos de idas e vindas, Sim. conseguimos nos achar. Sim. Né? E é assim mesmo, a agenda é desse jeito mesmo. Então eu fico muito feliz, muito responsabilizado também em poder conversar com você, também chegar na casa do nosso povo, de quem nos acompanha agora no Cast Bahia. Então eu fico muito feliz. Vinha pensando, de contar logo assim de primeira, quem tem mais idade, não sei, acho que você não sei, existia um quadro no Domingão do Faustão que tinha um arquivo confidencial. Você lembra disso? Sim, lembro. E eu sempre, quando eu vi aquilo, aquele arquivo confidencial, tal, ou qualquer coisa do tipo, ou o de frente com Gabi, ou qualquer coisa do tipo, eu sempre falava assim, meu Deus, se um dia eu fosse num lugar desse, eu teria alguma coisa para falar, e eu vim de Canarana até aqui dizendo o que eu estou fazendo na minha vida. E aí chegou. Então, eu espero ter algo para dizer, mas aqui está um coração aberto, que a gente pode partilhar um pouquinho da nossa vida e da nossa história. Então, obrigado, viu? Obrigado, Flávio. Eu quero já agradecer que o senhor comparou a gente para grandes nomes aí da nossa televisão, né? E ficamos muito felizes e uma responsabilidade muito grande para a gente passar as informações ao nosso público. Porque eu penso que a grandeza da comunicação está para quem a gente se comunica. Sim. Hoje nós estamos no tempo das metas, né? Dos números, das estatísticas. A gente corre atrás de números hoje, de números, né? E é claro, o número é muito bom. A quantas pessoas visualizaram, né, o episódio, mas também a gente precisa olhar e perceber se 10 pessoas me assistiram. Eu falei para 10 pessoas. Isso é muito bom. Isso é forte. Demais. É poderoso. Então, é claro, eu repito, não sei se você já pensou nisso, você diz assim, eu faço o podcast e falo para tantas pessoas. E existem podcasts no Brasil aí que falam para milhões de pessoas. Sim. E você olha e fala assim, eu sou pequenininho. Mas aquele tanto de gente que você fala é poderoso demais. Com certeza. Aí você diz assim, no Instagram eu tenho 1000 pessoas que eu falo, né? Coloque 1000 pessoas no auditório agora para falar. Sim. Você já pensou numa coisa dessa? É difícil. Então, a gente tem a possibilidade de falar para as pessoas, mas é preciso dar uma retomada também de dizer que estamos falando para pessoas, não estamos falando só para números. Sim. Então, citar a comparação desses grandes que comunicaram e comunicam, né? Não sei, também dizer que a sua comunicação também é grande. Sim, com certeza. E chegando em pessoas já é grandioso. Com certeza. E cada pessoa que passa aqui, que vem bater um papo com a gente, tem uma história e tem um aprendizado para as pessoas. Isso é muito importante, né? Então, hoje o senhor está aqui com a gente e é importante a gente colocar junto a fé, junto com a nossa família, o nosso trabalho, tudo no que a gente se dedica a fazer, que a gente entregando a Deus, né? Tudo que a gente for fazer, sai bem feito. E eu quero que o senhor conta para nós, Padre Flávio, como começou a tua vida na igreja e quanto tempo o senhor tem assim de trabalho à frente da igreja? Para quem não te conhece, eu sei que a maioria das pessoas conhece o senhor, mas tem gente que não conhece o senhor ainda. Certo. Eu, primeiramente, eu sou de Vitória da Conquista, do sudoeste baiano. Então, estamos aí mais ou menos a 550 quilômetros daqui, onde nós estamos agora. E desde criança eu frequento a igreja. Desde criança eu gosto de igreja. Comecei a ser coroinha, né, pequenininho como criança. E quando eu comecei a ir para catequese, depois ser coroinha, ali se tornou a paixão da minha vida. Né? Assim, eu sempre gostei da igreja. Eu esperava, sabe, assim, de chegar no domingo e ir para a missa.
no meu tempo, né? Eu vou falando assim de vez em quando, né? Você já ouviu a expressão de dizer assim, da roupa domingueira? Aham. Eu era do tempo da roupa domingueira, que não era a roupa que a gente não usava durante a semana, não. Tinha a roupa Especial pro domingo. pro domingo. Sim. A gente dizia também a roupa de ver Deus. Aham. Então, o domingo para mim era muito especial. Às vezes eu brinco assim, eu não sei se é meio descabido dizer isso, eu digo assim, eu acho que eu fui feito no domingo, porque eu acho o domingo muito bonito. Eu não sei e sei o que é, que é o domingo da ressurreição de Jesus, mas chega domingo para mim, parece que a atmosfera é diferente. Muda. É claro que hoje, pela vida, pela correria, muitas pessoas trabalham de domingo a domingo. Aqui, o nosso caso, né, em Salobro, a gente trabalha Tem a feira, domingo. né? Sim. Então, talvez algumas pessoas não pensam, né, nessa mudança. Se eu olhar somente a minha função hoje como padre, o sábado e o domingo são os dias mais pesados. Sim. Mas ainda assim, eu nunca perdi. Então, desde cedo, apaixonado pela igreja, e aí fui crescendo e também me aprofundando em outras etapas também da igreja, de grupo de jovens, de experiências também na renovação carismática. Lá em Vitória da Conquista, nós temos uma casa da comunidade Canção Nova, né, conhecida em todo o país. Então, Sim. tive a experiência na comunidade Canção Nova, aproximação, e quando chega na juventude ali, com também outros projetos, outros caminhos, nunca se fechou para mim a dimensão vocacional. Eu tinha um sonho, né, e não como tal realizei, mas sinto que aonde eu estou nesse momento, eu consigo agregar algumas coisas. Então eu tinha vontade de ser jornalista. Já pensou uma coisa dessa? Eu dizia que eu ia substituir William Bonner. Perdi pro César Tralha agora. Rapaz. Mas calma, tá em tempo. Dá tempo. Tamo aí na tocaia. Isso. Né? Você tá na fila também, senão já perco pra você agora. Não, vou deixar o senhor. E aí eu tinha vontade, eu vou ser jornalista, e eu me lembro certa feita que eu fiz o vestibular e fiquei muito perto de passar na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB. E aí depois ali fui fazer outro curso, não passei em jornalismo, fui fazendo outro curso, depois fui estudar outras coisas e fui vendo. E entendo hoje, muito mais processado, que os caminhos foram me levando também a entender que eu sou padre. E sempre pensei isso, mesmo com o sonho do jornalismo ou outras coisas que eu tinha muita vontade, você acredita que nada para mim é maior do que ser padre. Eu mesmo sabendo, é diferente. Eu olhava para os padres, assim, olhava o padre na minha cidade, na minha paróquia, os padres que eu vinha conhecendo, eu conheci muito padre bom, muito padre, assim, competente, muito padre inteligente, e enfim, diversos padres. E para mim sempre foi grande. Eu sempre achei grandioso. Eu não sei se eu posso falar isso. Não, mas só fica à vontade. Não, mas eu fico, mas às vezes tenho que pensar umas coisas assim. Hoje a gente tem, por exemplo, eu não sei se você percebe, né? E é muito válido, é muito tranquilo isso. Como a gente percebe, por exemplo, a nossa juventude olha para algumas profissões com um brilho nos olhos. Para a medicina, né? Para o direito, para algumas profissões. E olha e diz assim, olha como é grandioso. E nada foi maior para mim do que ser padre. Poderia fazer outros caminhos, poderia fazer outras escolhas, estudei outras coisas, mas o que me completa hoje é ser padre. E aí, maravilha. Eu caminhei. O senhor está no lugar onde queria estar? Eu acredito que sim, eu acredito. Sim, com certeza. Eu vim ali pensando, eu falei, meu Deus do céu, o que vai me ser perguntado assim, né? O que será perguntado vai me ser? Né? Eu conversando comigo, eu falo minhas vamos dizer assim, minhas conjunções assim. O que vai ser perguntado? E eu pensando assim, e acho que uma das coisas que vinha no coração, se eu pudesse me preparar alguma coisa, era para dizer sobre sonhos. E se alguém um dia
lá no Arquivo Confidencial, ou lá de frente com Gabi, ou aqui no Cast Bahia, diante de Danilo, qual é o seu sonho? Sim. Eu estou vivendo meu sonho. Você está realizado. Estou realizando. Maravilha. E isso é muito bom porque o senhor está à frente de vou colocar milhares de pessoas. Porque eu acho que a igreja é um lugar onde acolhe e o senhor tem uma responsabilidade enorme. Porque as pessoas vão até a igreja para buscar a Deus e esperança. E se a gente não, o senhor no caso, não estiver no lugar certo, fazendo o que o senhor ama, o senhor não consegue passar para o outro. Ah, sim. Né? Eu preciso ter a dimensão daquilo que eu sou chamado. Eu não posso parar somente naquilo que é humano. Se eu olhar para o humano, por exemplo, não sei se você sabia, a gente não responde qual é a sua profissão. Eu sou padre. Não é minha profissão. Não é profissão. Não é minha profissão. Sim. Se pudesse dizer alguma coisa, eu dizia, eu sou clérigo. Né? Mas minha profissão não é ser padre. Eu olho e digo, a minha vocação. Vocação. Então, e é um chamado. É um chamado. É um chamado. Justamente vocação é nesse sentido, né? Sim. O vocare é o chamado de Deus e a resposta do homem. Sim. Então, eu me sinto vocacionado. O padre deve se sentir e deve ser vocacionado. Ele não deve ser somente um profissional. Quando a gente é profissional só por ser profissional, a gente às vezes se trai no caminho. Você concorda comigo? Sim, sim. Você já viu, aqui não existe, aqui perto de nós, assim, lá no Cazaquistão, às vezes, você já viu assim, alguém escrever assim, eu fico com medo de falar muita bobeira assim, mas vamos lá. Enfermagem por amor, medicina por amor, hashtag medicina por amor, enfermagem por amor. E tu chega, tá lá, cara com a cara de caititu desse tamanho lá pra te atender. Amor da onde? E claro, a gente entende que existem dias ruins, que existem problemas, que existem situações. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Também você pode chegar um dia, você pode passar por mim um dia e dizer, ó, o padre falando lá, e eu tá com a cara desse fechada também, ser bruto, ser ríspido com você. Claro, existe isso. Mas também a gente percebe, e eu um pouquinho nessa brincadeira que eu estou dizendo, a gente percebe que existem pessoas, e a palavra é muito forte e é muito pesada, quando existem pessoas frustradas fazendo coisas que não deveriam fazer. Sim. Aí é terrível. Catastrófico. Faz mal para a pessoa que faz mal para quem recebe, e aí daqui a pouco você tem uma comunidade toda doente, num sentido psicológico, às vezes até do corpo humano mesmo, né? Eu achei uma coisa bonita que você disse. Você disse assim, as pessoas vão para a igreja e você falou uma coisa e depois você disse assim, e ter esperança. Sim. Isso é bonito. Quando você disse assim, eu fiquei tocado porque eu me lembro de um dos padres da minha paróquia lá, na paróquia Rainha da Paz e Vitória da Conquista. Ele dizia assim, que às vezes tem pessoas que o único momento de respirar na semana é o horário da missa. Sim. Eu lembro dele falando isso pra gente. É o único momento que a pessoa tem um pouco às vezes de fechar o olho um pouco, ou às vezes de deitar um pouco no colo de Deus, é naquele momento. Eu não sei se o senhor percebe, hoje a gente vivendo nessa era da tecnologia que a gente vive, a gente parecendo robôs. E a gente se esquece dessa ordenança que Deus deixa, que a gente precisa estar em comunhão. E hoje em dia as pessoas não querem mais estar junto uma das outras, mesmo dentro da igreja. Vou fazer o que na igreja? Fulano está lá, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Aí começa a ter divergências de conversa, de ideias, e quer levar para dentro da igreja e daqui a pouco eu não vou mais. E isso é muito ruim. Nós temos assim, no tempo presente, um sinal, que eu diria um sinal grandioso na igreja, que é o Papa Leão. O Papa Leão, ele começa o seu pontificado
num momento tecnológico, né? O Leão 14, né? Então ele é sucessor e em algum tempo da história nós tivemos o Leão 13. Né? Leão 13 ele entra também num momento, né, da igreja em que a igreja discutiu com o mundo as relações de trabalho, a questão da pobreza, né? Tem a grande encíclica, né, das coisas novas, né, a Renovaram. Então, e Leão chega também em outro momento diferente. E esse momento diferente que o Papa Leão chega é o momento da tecnologia. E a gente percebe, né, também as contradições desse momento da tecnologia. Há pouco ele vinha dizendo sobre isso, sobre a inteligência artificial, sobre as redes sociais, tudo isso em alta, mas dizendo assim, que nós não podemos esquecer da voz, da presença, do tato, das pessoas. A gente, Danilo, tem a capacidade, eu tenho, antes de chegar aqui, eu estava vendo um amigo que estudou comigo e que ele estava lá, ele postou um vídeo dele da missa que ele participou lá em Roma. Então eu tenho a possibilidade de ver um amigo em Roma, você tem a possibilidade de na hora do almoço você ligar a sua câmera e dizer, olha, estou comendo hoje galinha caipira. A gente tem a possibilidade de falar para não sei quantas pessoas e correr o risco de não olhar mais no olho de quem almoça com a gente. Já pensou numa coisa dessa? De quem está comendo com a gente não se olha mais, a gente não se escuta mais. Sim. Então é um perigo muito grande. Enorme, e isso fica pior que a gente leva isso para dentro das nossas casas. Dificilmente hoje tem, não vou falar todas, mas algumas famílias, às vezes, um almoça na sala, o outro almoça no sofá, outro vai para a cozinha, outro vai para a rede. E falta hoje, assim, algumas famílias, essa interação. Oi, Flávio, como é que foi no jantar? Como é que foi o seu dia? Sim. O que o senhor fez? E você, meu filho, como é que foi na escola? A gente da geração dos anos 80, dos anos 90, ainda viveu isso. E nós que somos pais agora, a gente tem que passar isso para os nossos filhos. De uma forma de que o importante é você falar e interagir fisicamente com as pessoas, não só pelas redes sociais. Porque nem todo mundo que está na rede social, ali no seu Instagram, Facebook, qualquer outra rede que você tenha, é seu amigo de verdade. Sim. Porque na hora que você precisa, é o pai, é a mãe, é a igreja que ajuda. E as pessoas acabam se perdendo isso. Se perdendo e perdendo, eu digo talvez de forma até mais forte, assim, perdendo a alma. Perdendo a alma. Porque a gente vai... E é sutil, viu? Eu só colocaria, Danilo, que a gente já está saindo da sutileza já. Já está um pouco mais eu agressivo. Acho que está numa fase mais para frente. Então, a gente vai perdendo a alma nas relações. A gente começou esse tópico falando sobre isso e é verdade. Chega na igreja também. Chega também? Claro, as pessoas... E aqui a gente tem gente que faz PASCOM, né, na igreja. Então, a gente fala fazendo a crítica, mas sabendo também da importância. Então, eu tive, por exemplo, tenho pessoas que já disseram para mim, padre, por que o senhor não transmite as missas, né? Ainda eu estou organizando e a gente já tem uma pequena caminhada com a Pastoral da Comunicação na paróquia de Canarana. Mas estas pessoas, tem algumas mesmo, umas 2 ou 3 que me perguntam, porque não é porque ela quer a ferramenta da comunicação, porque a PASCOM é um dom, porque a PASCOM é o bem. Não por isso. Porque elas dizem assim, uma me disse textualmente, era tão bom a gente ficar em casa lá no sofá. Esse é o perigo. Era tão legal. Então a gente vai convivendo só com telas, né? Então até na igreja, então a gente tem gente hoje que passa o dia inteiro no celular, né?
eu também, você também, não sei, a gente Sim, passa muito sim. tempo no celular e a gente reza mesmo, a gente convive mesmo. Eu sempre falo uma coisa, Danilo, muito interessante, ou não sei se é interessante, é o seguinte, vocês de manhã, às 6 horas da manhã, eu sempre falo isso para os meus paroquianos, vocês recebem no celular um monte de mensagenzinha colorida, de o Salmo 23, o Evangelho do dia, todo mundo, se alguém, pelo amor de Deus, viu minha gente, se alguém... A gente recebe, não recebe? Sim, claro. Eu sempre me pergunto, a pessoa que mandou o Evangelho do dia para mim, leu? Leu antes de me mandar? Ou a gente só fica só no dedinho mandando e a gente esgota a nossa espiritualidade? Uma vez eu escrevi um texto sobre isso, né? A gente tem a espiritualidade do dedo hoje. Esquecemos do joelho, dobrar os joelhos e agora só dobramos o dedo. E aí? Também catastrófico. Verdade. Quando o senhor... Pesei, não foi? Não, foi ótimo. A gente precisa ouvir, porque a gente passa muito tempo no telefone. Hoje o smartphone te dá o relatório. Você Sim. coloca para programar lá. O meu é no domingo. Quanto tempo eu fiquei em cada situação ali de rede social e tempo produtivo ou não. Vamos dar essa dica pro pessoal. Coloque isso para você receber o seu relatório. Sim. Para olhar e dizer assim, meu Deus, eu fiquei isso tudo? Eu tomo esses sustos de vez em quando. E Sim. aí é hora de apertar De o parafuso, você né? voltar um pouquinho, né? Quando o senhor começou lá no início, qual foi a sua primeira paróquia que o senhor foi? E eu sei, claro, mudou muito. Mas naquela época também tinha esse esfriamento das pessoas de frequentar a igreja? Ou não? Certo. A gente falando da minha época lá, como eu disse, Sim. de juventude. Sim. Eram outras referências, eu poderia dizer, né? Então eu venho de uma paróquia popular, né, de Vitória da Conquista. Então hoje a gente tem, por exemplo, nas nossas cidades, aqui a gente tem uma paróquia por cidade, né? A Canarana, a gente tem a paróquia de Canarana, tem a paróquia de Salobra. Em Conquista eu fui agora, cheguei lá semana passada, lá a Conquista completou 16 paróquias dentro da cidade. Nossa. Então é um outro mundo, uma outra perspectiva de ver a situação. Então eu venho de uma paróquia popular, que não é de centro, que está, né, na periferia, e ela sendo popular, ela tinha muitos traços, né, também de animação. A gente conversava lá esses dias, tinha eu, um amigo padre, também dessa época, e alguns amigos nossos de infância, a gente estava jantando, e a gente se deu conta que a gente tinha grupos de jovens de 200, 300 jovens. Verdade. A gente tinha, Danilo, eu me lembro, a gente estava lembrando e rindo disso, a gente terminava a missa à noite e a gente ficava na escadaria da igreja fazendo um pagodão com os outros jovens. Então, eram outras referências também de convivência, eram outros sentimentos. Você falou bem, a gente tem uma virada também de comportamento, a gente tem uma virada também filosófica nas coisas. Então, mas eu sou também produto desse tempo e também sou produto de agora. Sim. Eu não sei o que eu não sei o que você diz, o que você faz. Eu não gosto muito de sempre olhar para uma situação e criticar e dizer assim, um clássico, né? Na minha época que era bom. Não. A gente diz isso, né? Na minha época era muito bom, mas hoje também é muito bom. É muito bom. Sim. Se a gente ficar sempre só numa nostalgia, a gente não caminha, né? Não caminha, não tal. vai, fica preso. Mas diante daquilo que você me perguntou, eu sou fruto, sim, de uma paróquia viva, animada, popular e com a referência de grandes padres que passaram. Muito e aí bom. Nisso me fez vontade também de ser assim. E o senhor disse que na época os jovens ficavam mais ali reunidos e brincavam, se divertiam e confraternizavam. Hoje parece que se perdeu. Acaba a missa, acaba um culto, as pessoas não vê a hora de saber
deixa eu ver aqui qual restaurante que está aberto para ver o que eu vou comer. Ou já vai com um pensamento, hoje é domingo, eu vou ver se está aberto aquele restaurante que eu gosto, eu vou chamar fulano. Não presta atenção no que o Senhor vai trazer para a alma, vindo de Deus, e as pessoas estão indo desconectadas com a palavra. As pessoas hoje parece que falta um pouco mais assim, sabe? Delas estar mais presente fisicamente, ouvir e praticar, porque a gente só ouve às vezes. Sim. Mas é o que eu digo, é um momento em que a alma está sendo roubada. Eu diria isso. Estamos perdendo a alma, né, nas telas frias dos celulares. E o senhor acha que está em tempo de reverter isso ainda? Olha, é uma pergunta muito complicada, muito complexa. A gente não pode, sabe, filho, a gente não pode só negar o telefone agora. Sim, claro. Quando a gente diz assim, tá na hora da gente rever isso, rever como? não tem um movimento. Eu me lembro quando eu era estudante de filosofia, lá em Conquista, eu fiz filosofia em Conquista e teologia na Católica de Feira de Santana. Então, quando eu estudava filosofia, a gente já tinha celular. Eu me lembro que a gente foi a primeira turma de seminarista no Seminário de Conquista, a primeira turma que teve celular, porque as outras turmas não podiam. E era muito, ainda estava muito no início, vamos dizer assim, e a gente, na primeira reunião ali do seminário, o reitor, o padre que cuida do seminário, ele disse, tem mais alguma coisa na primeira reunião? A gente falou, tem, anota aí os números dos nossos celulares. E já foi Mas a gente começou ali, aos poucos, usando. E na minha faculdade de filosofia, eu tinha um professor que, ideologicamente, ele não tinha celular. E ele, eu não sei como, não tenho mais notícias dele, era um grande professor, filosofia pura, aquele homem assim. E ele dizia, olha, meus horários são esses, eu dou aula aqui, eu dou na universidade, na UESB, eu dou aula na UFB, eu dou aula nesses lugares aqui. Os meus horários do dia são esses. Quem quiser me achar, só me procurar e tá horário nesses lugares. E de noite eu estou em casa. Então, aí ele dizia que em casa ele tinha um telefone fixo. Mas ele, né, tinha ideologia. Eu não terei celular. Tu acredita? Foi a primeira pessoa que eu conheci. Assim. E ó, há tempos. Vocês conhecem, você que está em casa vendo a gente, você conhece alguém que não tenha celular? Não é que caiu e quebrou e agora não estou dizendo. Não, eu não quero ter. Você conhece? Não. Então, não é uma realidade que eu posso negar. A tecnologia, a internet, as redes sociais. Agora, é uma realidade e a igreja também está caminhando nisso, né? A gente usa uma expressão bíblica também, às vezes, para ilustrar isso, é lançar as redes, né? Vamos lançar as redes para águas mais profundas também. Então, a gente pode dar a qualidade a isso. Exatamente. Eu vou dizer que a internet é ruim, é demoníaca, é perversa? Não. Meio polêmico isso. Mas tem tudo isso. Tem um cardápio para o bem e tem um cardápio para o mal. Com certeza. E é um equilíbrio que tem que ter, né? Eu não diria equilíbrio, porque quando a gente coloca equilíbrio, eu posso dizer assim, não, eu posso caminhar um pouquinho para o bem e para o mal. Eu tenho que ter discernimento. Lá, daqui uns dias, nós vamos entrar, Danilo, na quaresma. Sim. E na quaresma, logo nos primeiros dias, acho que no primeiro dia, depois da quarta-feira de cinzas, na quinta-feira, tem uma leitura que é muito bonita. Diz assim, o Deus diz para o povo, olha, diante de ti eu abro 2 caminhos, o da vida e o da morte. Se você escolher a vida, você viverá, se você escolher a morte, você viverá. Escolhe, pois, a vida. Essa é a leitura que começa a quaresma. A dinâmica dos 2 caminhos na vida cristã, ela é desde os primeiros apóstolos. Sim. O catecismo dos primeiros apóstolos lá já está falando sobre os 2 caminhos. Hoje, eu sempre falo isso aos meus paroquianos, hoje você escolheu esta camisa e não aquela, que talvez sua esposa colocou em cima da cama dizendo, usa essa.
Você escolheu passar pela rua de trás e não por essa. Você escolheu comer isso ou não aquilo. A gente o tempo todo está escolhendo. E também o tempo todo, não somente escolhas pequenas e banais, mas também eu estou escolhendo fazer o bem, eu estou escolhendo ser honesto, eu estou escolhendo falar a verdade, eu estou escolhendo ser leal. Tudo são escolhas. E quando a gente escolhe o caminho correto, a nossa vida vai abrindo para o caminho correto. Com certeza. Na questão do equilíbrio, para a gente saber usar a internet para o bem, Isso. saber fazer, levar pessoas como o Padre Fábio até você, para ouvir a história de vida dele, a caminhada dele e dizer para você que se você não tem ou você escolheu não ir para uma igreja, para a missa, é muito importante você ir. É de extrema importância você participar da missa e ouvir o que o Padre Flávio tem a dizer, o que foi em Canarana, em Salobro, aonde você estiver, porque a gente precisa ser alimentado de dentro para fora. Sim, justamente. E isso independe, a gente gosto do que você disse agora e só complementaria dizendo, a questão não é o que eu faço, mas é deixar a coisa ser só a coisa. Então a internet, ela só é o método. Sim. Ela não é o meu fim. O erro está quando eu faço ela o meu fim. Mas eu posso me utilizar dela. Sim. Olha, assim, agora uma das coisas mais recentes que tem, nós temos um menino que vai se tornar santo, né? O Carlo Acutis, já é beato, e vai ser o padroeiro, não sei, vai ser o padroeiro da internet. Agora, se olharmos a imagem do Carlo Acutis, nós vamos ver a imagem de um menino com jeans, com camisa como todos os outros jovens. Eu não sei se eu estou falando uma informação, não sei, Deus, enfim. Por exemplo, que no processo, né, de investigação da santidade desse menino, olhou-se, por exemplo, o seu computador, um santo que tinha computador, um santo que acessou, que entrou na internet. Então, é possível usar a ferramenta sem deixar ser levado pela ferramenta. É possível, talvez os professores, os educadores podem perguntar, é possível estudar com a internet? É possível. Sim. Se eu utilizo ela como um meio, não como um fim. O senhor hoje atualmente está na paróquia de Canarana e se atende quantas comunidades lá na região de Canarana? A paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, que vai fazer 40 anos esse ano, né? Nós estamos na comemoração dos 40 anos. Quando é o mês de a festa de Nossa Senhora do Patrocínio é dia 15 de agosto. 15 de agosto é o dia da padroeira. Agora, o dia que a paróquia foi fundada, né? Porque nós temos a história da paróquia, ela é desmembrada da paróquia de Morro do Chapéu. Né? E depois a paróquia de Salobro é desmembrada da paróquia de Canarana. Então, uma é filha da outra, né? Sim. E esse dia que aconteceu para Canarana, o dia que a gente se tornou uma paróquia, foi no dia 15 de agosto de 1984. Então, 40 anos esse ano. Lá, nós temos 36 comunidades, se eu não me engano. 36. É claro que tem algumas comunidades que ainda não tem capela. A gente chama de pontos de missa, né? Que a gente celebra numa escola, numa casa, debaixo de um pé de árvore, tá? Mas a gente tem 36 comunidades. E o senhor vai em todas? A gente busca ir em todas. A gente divide essas 36 comunidades em 5 setores. Com certeza, o Padre Adeilton tem um esquema parecido com esse. Então, por localização, a gente divide a paróquia nesses setores. Então, todos os domingos, sábado e domingo, são reservados os sábados e os domingos para eu visitar as comunidades que eu chamo de
vamos usar um termo futebolístico aqui, a cabeça de chave. Sim. É aquela comunidade que é o centrozinho dali. Então, todo sábado e domingo eu estou nessas comunidades, 5. E depois que eu celebro nos setores, as 5 comunidades, toda semana, aí o meio de semana eu utilizo para ir nas comunidades menores. E aí, claro que eu não vou, mas eu tento encaixar todas as comunidades naquele mês ali. Ou um mês e meio, eu vou em todas e depois eu vou fazendo os rodízios, sim. Mas tem que visitar todos, sim. Importante, né? Sim. E as pessoas, quando o senhor chega para celebrar a missa, o que o senhor percebe nas pessoas que vão à paróquia naquele momento? Das comunidades? A coisa que eu sempre tenho no coração, o nosso povo é um povo de fé. Né? E um povo de fé sedento. Né? Depois você pode perguntar ao Padre Adeu também, uma oportunidade, não sei que ele estiver aqui. A gente marca e o pessoal vai, o pessoal participa. Tem aquele compromisso. Né? E aí a alegria de ver o padre, né? Mesmo o padre sendo esse aqui, o pessoal vê e gosta e abraça. É muito engraçado porque às vezes eu mando uma fotinha assim para minha mãe e eu volto, moço, das comunidades, às vezes parece que eu vim da feira. Era isso que eu ia te perguntar. Eu sabia que você queria perguntar isso. Vem muito presente? Eu às vezes no Instagram, eu posto, né? Quem quiser depois pode procurar aí, Padre Flávio Porto, né? Às vezes eu tenho uma seção nos meus stories que às vezes falo, a seção recebidos de padre é diferente. Por quê? Porque aí você que está na comunicação, né, os blogueiros, as blogueiras têm... olha, gente, hoje eu recebi aqui um perfume, hoje eu recebi... De padre, gente, hoje eu ganhei uma galinha caipira. Beleza. Eu ganhei manga, umbu. E às vezes assim eu chego e tá aquela mesa de doce de leite, um monte de coisa. Então, olha, os melhores recebidos do mundo é de padre. Eu imagino. É bom demais. E isso é gratificante para o senhor que recebe, e mais ainda para quem doa. Sim. Para quem te presenteia, porque eu vejo como a pessoa fazendo de coração e feliz. Sim, sim. É claro que não é nesse sentido. No Evangelho tem uma viúva, né? A viúva de Sarepta, Jesus um dia, né? Observando o povo na hora da coleta, né? E o povo, os ricos, colocando muito dinheiro ali na caixa de coleta. Sim. E chegou uma mulher que colocou 2 moedinhas. E Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês acham que doou mais? E ele diz, aquela que colocou 2 moedinhas, porque ela deu o que tinha. O que tinha. E eu vejo nessa experiência também, o nosso povo também, ele é generoso e ele dá o que tem pra gente. Às vezes assim, esses dias, né? Ô padre, o senhor gosta de feijão verde? Eu falo, minha filha, essas coisas não pergunta não. Traz. E depois eu decido se eu gosto. Aí funciona. E aí a alegria, assim, aí recebo de tudo. Também das famílias, das crianças, é muito presente. Eu só vejo amor nisso. É bom muito demais. Bom. Bom demais. Maravilha. E uma pergunta Sim. que eu quero fazer para o senhor. Eu sei que o senhor não tem, mas eu vou perguntar. Se o senhor tem pretensão politicamente falando. Não. Ok. Porque a gente está no ano político. Eu poderia dar voltas. Certo. Eu poderia dar voltas de falar da igreja, como também igreja e política. Nós temos documentos sobre isso, nós temos muitas coisas sobre isso, muitas reflexões sobre isso. Mas eu vou encurtar caminho e dizer não é para mim. É porque o senhor já demonstrou o teu amor e a gente vê na sua fala no que você se propôs a fazer e é um chamado. É só uma pergunta porque eu preciso fazer. Perguntas devem ser feitas e é até muito bom nesse sentido. Primeira justificativa é essa, né? Eu estou muito bem onde estou. Segundo, eu também acredito muito bem dos papéis e dos atores sociais. Então sei que o padre deve ser padre, o professor deve ser professor. Cada um no seu. Cada um no seu e existem pessoas que também são chamadas a essa seara, mas assim, tá claríssimo para mim que não é a mim. Maravilha. Ficamos felizes. A igreja agradece, né? Vamos falar assim.
Passemos para outras preocupações. Padre, qual o santo que o senhor tem em devoção e por que o senhor escolheu? Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa do Brasil, a primeira santa baiana, né? Por que Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, ela primeiro por essa identificação comigo. Eu sou quando um dia escrevi um texto sobre ela e eu dizia assim, ela disse o mesmo oxe que eu. Você consegue pensar? Você consegue pensar que Irmã Dulce falou, chegava ali naquelas ruas ali de Salvador, oxe, igual eu, né? Com esse jeito baiano, com esse jeitinho baiano, com essas coisas. Então, primeira identificação. Depois, quando eu estava no seminário, eu pedi, né? Eu fui quando ela se tornou beata em Salvador, uma missa lá no Parque de Exposições de Salvador, lotada. Acho que tinha cerca de 80 a 100 mil pessoas, o mundo caindo de chuva em Salvador. E a gente participava dessa missa, eu era estudante, seminarista, né? E a gente ganhou capas, né? Capas de chuva, e ficamos ali. Ali eu fiz uma oração, pedi que Irmã Dulce me acompanhasse. Olha, se é vontade de Deus que eu seja padre, eu quero que a senhora acompanhe e tal. E eu fui vendo, na minha trajetória, na minha vocação, sinais dessa presença de Irmã Dulce, né? Dom Tomaso, o nosso bispo emérito, o bispo emérito é um bispo que não está em atividade. Isso, eu ia pedir para o senhor explicar para a gente. É um bispo, a palavra não é boa e está errado, viu, gente? É o bispo aposentado, né, nosso bispo emérito, ele é amigo pessoal de Irmã Dulce. Ela morreu segurando as mãos de Dom Tomaso, né? E aí Dom Tomaso me acolheu na diocese de Irecê. Eu aprendi a amar ainda mais a Irmã Dulce, olhando para Dom Tomaso. Certa feita, um dia eu estava viajando com Dom Tomaso e ele me contava sobre Irmã Dulce e era tão interessante porque ele se emocionava como se fosse a primeira vez que ele estava falando aquilo. E é um amor tão bonito e tão verdadeiro, então foi também me apaixonando, né, pela Irmã Dulce. E aí, quando eu estava já padre, na minha primeira paróquia, eu tive a oportunidade, Irmã Dulce, no dia que foi canonizada, né? Canonizada, se tornou santa, né? Eu estava na cerimônia lá em Roma. Aí foi muito bonito isso para mim. Bom. E aí Irmã Dulce caminha comigo. Sempre? Sempre, Irmã Dulce. Nós temos aqui no município Canarana, Salobro, e essa relação das duas paróquias, como é que é? Aqui e lá, em questão, eu sei que aqui o dia do aniversário da paróquia é diferente, mas essa comunicação de vocês, como é que funciona? Primeira coisa que a gente sabe, né, isso é que as paróquias, elas têm uma independência canônica. Então a paróquia de Salobro, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela tem sua vida própria, sua secretaria paroquial própria, seu padre, suas atividades, né, suas funções, seu CNPJ. Então, é uma vida própria. E a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio também tem a sua vida própria. Então, a primeira coisa é essa, né? Então, Salobro, ela é desmembrada de Canarana. Salobro fez 22 anos? 21, 22 anos, né? 2002, 23 anos, né? 23 anos. 23 anos de paróquia. Então, ela é desmembrada de Canarana e quando a paróquia é desmembrada, ela caminha sozinha. Então, essa é a primeira coisa. E é uma filha, né? Eu digo assim, no sentido uma filha que ficou formosa, né? Uma paróquia bonita, é uma paróquia com vida, uma paróquia com história. A gente olha para Salobro também com muita alegria, com muito orgulho. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é uma relação de fraternidade que eu tenho com o Padre Adeilton, né? Em vários outros ambientes, né? Ou não sei, poderia dizer isso, as pessoas rivalizam qualquer coisa. E eu sinto
assim, que não existe rivalidade entre os padres. Assim, entre eu e o padre Adeilton não tem nenhuma rivalidade. O padre está estudando quando ele precisa, quando é solicitado, eu venho ajudá-lo. Também ele já me ajudou em outras situações. Nós dois, além da função de pároco, né, de cuidar da paróquia, nós temos as funções administrativas dentro da diocese. Ele trabalha na chancelaria, eu trabalho no tribunal. Então, a chancelaria e o tribunal, de certa forma, precisa ter um diálogo muito bom. Então, eu julgo como uma relação muito boa, uma relação muito tranquila e que tende a crescer cada vez mais, né? Não tem por que ser de outra maneira. Maravilha. E quem ganha é a comunidade e a palavra de Deus, ela é propagada para todo mundo, que isso que é importante. E a função da igreja hoje na parte social da nossa comunidade, como é que funciona hoje? Quando você diz nossa comunidade salobra ou nossa na igreja, na sua, lá em Canarana, no caso. A igreja, no sentido geral, ela tem o seu viés também social, não é? A gente aprende também, a gente entende também o lugar social como um lugar da atuação da igreja, né? E nós temos também uma máxima, né, da opção preferencial pelos pobres. Os pobres de matéria, os pobres de material, o pobre de comida, mas também o pobre de espírito, também o pobre de espiritualidade, o pobre de sentido. Então, a igreja olha para esse lado também. E aí, diante disso, nós temos também ações, né? Por exemplo, nós em Canarana, olha, nós temos a Pastoral da Saúde, um grupo bom de visitas, de acompanhamento, de assistência. Temos grupos que fazem arrecadações em momentos também pontuais, Natal, também Quaresma. Então, esse viés social, caritativo, existe. E, é claro, cada um na sua realidade, né? A demanda daqui, de Salobra de Canarana, pode ser diferente da demanda da paróquia de Morro do Chapéu. Sim. Né, Dudu? Aí a gente vai adaptando e vai olhando. Mas não existe, né? São Tiago vai dizer isso, né? A fé sem obras é morta. É morta. Não dá para dizer que só ter fé e não ter uma prática que aplica isso, não tem como. A gente tem que dividir, né? Com aquele que não tem. Sim. Igual Atos, a igreja de Atos fazia. Sim. Todo mundo vivia em comunhão, Sim. vivia bem. E as pessoas procuram muito o senhor para conversar, falar sobre a vida, pedir conselhos. Sim, essa é a nossa vida, né? Aumentou muito, o senhor vê assim um número crescente de pessoas que vão procurar o senhor para bater um papo, conversar, pedir conselhos? Tem, assim, nós temos a dimensão sacramental, essa que eu digo assim, confissão. Sim. A gente atende confissão também. Então, o número de confissões sempre é muito grande, todo momento as pessoas querem se confessar. Também, para além da confissão, nós temos pessoas que pedem uma direção espiritual. Sim. Não é somente confessar os pecados, mas dizer assim, padre, eu estou com uma situação, eu tenho uma coisa aqui e ali traz aquela situação, também é muito grande. À medida que também a gente vai chegando, que a gente vai entrando na vida das pessoas, as pessoas também vão se abrindo em outras situações. Até no sentido de brincar, no sentido de ser próximo, né? A cada dia que passa mais em Canarana, eu vou vendo que as pessoas elas criam também uma proximidade a mim e a elas isso dá abertura. Mas ouvir pessoas, falar com pessoas é a nossa vida. Não tem. E agora todo tempo, né? E agora também eu um pouco me policio de dividir esse falar no meio virtual. Né? Eu não sei se eu vou me fazer entender, né? Sim, mas eu nem toda mensagem eu respondo. Ou Entendo. então encaminho para onde deve ser encaminhado.
Às vezes a pessoa fala, olha, procure o padre aí na sua paróquia. Porque as pessoas chegam, por exemplo, pelo Instagram. Sim. E aí vem alguém lá de outro estado, de outro padre, o senhor está aqui e tal, pode me dar um conselho? Se eu posso, se eu estou com tempo naquele momento, eu falo tal. E a pessoa quer aprofundar, certo, então que tal você procurar seu padre aí, né? Aí na Procura sua cidade. na sua cidade. Falo muito. Que tal você procurar um psicólogo, né? Então, O senhor fala direto assim com as pessoas? Sim. Para elas entenderem. Porque às vezes tem pessoas que às vezes faz aquele rodeio e às vezes a pessoa está precisando ouvir, não, você precisa de ajuda psicológica, você precisa procurar um profissional da área, eu posso ir até aqui, né? Essa expressão é muito boa, eu vou até aqui, né? E é claro que eu sei e acredito e não retiro de nada o poder espiritual. Com certeza. Isso acrescento. Agora também acredito que Deus também age pelo meio dos médicos, age por meio dos profissionais, pelo remédio que precisa ser tomado, tudo isso. Então, quando a gente percebe que tem uma situação que está para além de mim, eu não vou me aventurar. Eu não tenho receio algum de dizer, olha, que tal você procurar uma ajuda profissional para isso? Então, isso para mim é muito normal, muito natural. Assim. Já teve algum caso que o senhor precisou de uma ajuda de outro padre para conversar com alguma família, com alguém, ou o senhor mesmo conseguiu ajudá-lo, a família ou a pessoa? Caso assim, que o senhor já passou, teve algum? Existem situações, às vezes, que a gente precisa discernir assim. Por exemplo, quando a gente dá exemplos, o padre, às vezes, precisa sempre buscar aqui naquilo que é do próprio nosso, né? Daquilo que é sigilo, daquilo que é segredo. Sim, né? sim. Mas, assim, eu já tive situações que foi me solicitado ajudar numa determinada situação e o momento eu não conseguia chegar, né? Ou então achei que é melhor que o outro padre faça isso, né? O padre está aí mais perto de você. Então, às vezes, tem situações que eu preciso de mais tempo, né? Então, se eu preciso de mais tempo... Na verdade, isso é bem um pouco meu, assim, eu tento entrar em situações que eu tenha tempo de encaminhar aquela situação. E às vezes não tem, às vezes eu estou distante, às vezes eu não tenho... Está ocupado. Eu estou ocupado. Tem momentos, talvez você fale pensando nisso, na parte somente espiritual, mas a gente também tem uma parte muito vivencial, a parte de burocracia, de documento. Parte administrativa. A parte administrativa. Olha, então procure tal padre. Esse padre cuida disso. Na nossa diocese, quem cuida disso é tal padre. Então, a gente transfere para o outro aquilo que é da função do outro. Muito bom. E a paróquia hoje em Canarana, as missas são só aos domingos ou tem outros dias que tem lá também? Na paróquia, entendendo a paróquia como toda aquela porção do nosso município e todas as comunidades, eu tenho missa todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Agora, dentro da sede de Canarana, a gente tem a missa do domingo às 7h30 da noite, de manhã às 8h30 da manhã, na Lagoa Bonita, que ali eu considero um pouco dentro de Canarana. Na segunda-feira, tem mais ou menos uns 2 meses isso, nós estamos celebrando na capela do cemitério. No cemitério da sede nós temos uma capela e a gente ajeitou, iluminou e tal. Então, toda segunda-feira, às 6h30, nós estamos rezando a missa pelas almas, pelos defuntos daquele cemitério. E na quinta-feira. Então, na sede tem missas nos domingos, na segunda e na quinta. O trabalho não para. Não. E a missa é à noite, né? E a missa é à noite. Agora, durante o dia, a gente está atendendo na secretaria. Eu trabalho hoje no Tribunal Eclesiástico e, além da função de pároco, também a gente
a gente vai acumulando outras funções, outros serviços que vai fazer. Então, o tempo todo. O tempo todo, não para. Eu digo, às vezes por exemplo, quando eu vou sair para alguma missa à noite, vamos para o terceiro turno. Sim. E às vezes, quando eu volto, daqui a pouquinho, por exemplo, quando eu terminar aqui, eu tenho alguns processos do tribunal que eu preciso encaminhar. Então, eu ainda hoje tenho o quarto turno. Tem o quarto, que aqui é o terceiro. Aqui é o terceiro. O senhor falando da quaresma que vai começar depois da quarta-feira de cinza, como é a preparação para esse momento tão importante que o senhor faz, se o senhor puder falar, é claro, Sim. que o senhor se prepara para ter todo esse período, como é que faz? Primeiro a gente entende, a gente busca entender, né, o tempo quaresmal. Sim. A quaresma, na verdade, também, filho, ela é a preparação para a Páscoa. Sim. Então, talvez você perguntando justamente isso, a preparação para a preparação. Mas eu tenho que preparar a paróquia para esse período no sentido de que, por exemplo, a liturgia, as músicas são outras, a cor litúrgica, a liturgia, a quaresma para a igreja é um tempo de recolhimento, Sim, é um tempo de penitência. O número de confissões aumenta. Nós padres, nós temos os mutirões de confissão. Então, por exemplo, toda semana, todos os padres estão em uma paróquia atendendo aquelas pessoas daquela paróquia. E aí também as atividades próprias que a paróquia programa. Por exemplo, com tudo isso que eu estou dizendo, eu acho que o padre Adeuto aqui, Salobro, também faz, todos os dias, depois da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, nós teremos missa todo dia às 6 horas da manhã. Então eu acrescentei, né, algo na vida da paróquia para a quaresma. Tudo isso para promover que seja um tempo de penitência, de busca, de espiritualidade. O senhor vê que as pessoas que vão, que já frequentam há muito tempo, e aqueles que estão indo as primeiras vezes, há uma mudança? Quando é esse período tão importante para a gente? Domingo eu dizia sobre isso na homilia. Se não tem mudança, alguma coisa está errado. A religião deve nos provocar mudança. Então, assim, e esse é um drama dos tempos de hoje. Eu frequento, eu vou, eu consumo material religioso, né, nas redes sociais, mas isso não me muda em nada. Né? Então, a perspectiva é que se mude. É claro que a gente sabe, né, nós somos pecadores, nós temos nossas más inclinações, existem situações que precisam de um esforço maior. A quaresma também nos ajuda a olhar para ter uma realidade, né? A realidade do vício e da virtude. A quaresma um pouco dá um aperto nos nossos parafusos disso, né? O que é um vício? Né? Um vício é um comportamento mal repetido. O que é uma virtude? Um comportamento bom repetido. Então você diz, por exemplo, não sei, você, seu filho, alguém diz assim, olha, ele é tão estudioso, você precisa de ver, ele almoça, dorme 15 minutinhos e depois ele vai para a mesa de estudo dele e ele estuda ali até o final da tarde. Você vai vendo um comportamento que é repetido e esse comportamento repetido, ele se torna uma virtude. Eu não sei dizer, viu, minha gente? Então, pessoal aí não me cobre coisa assim, não. Mas não sei se você sabe. Você sabia que para você pegar um costume, você tem que... Me parece, viu? Não sei. Eu vou jogar aqui, depois vocês pesquisam. Você precisa fazer 21 vezes. É isso mesmo. 21 vezes. Então, vamos dizer assim, eu quero acostumar a acordar às 5 da manhã. O que eu faço, padre? Acorde 5 da manhã. Simples. Isso vai se tornar uma virtude. Eu quero estudar 1 hora por dia. O que eu faço? Comece. Estude 1 hora por dia. E aí, amanhã, e depois de amanhã, e depois.
o repetir-se vai se tornando virtude. Mesma coisa o vício, não? Eu vou repetindo aquele comportamento e daqui a pouco eu tô todo enlameado. Verdade. Tem na paróquia, vou falar, Diocese de Irecê, algum jovem que está estudando também para Para ser padre? ter chamado assim, como Sim, o senhor? todas as dioceses têm um seminário, né? O seminário é a casa onde moram Sim. os jovens que estudam para ser padre. O nosso seminário da Diocese de Irecê, porque a Diocese de Irecê, vocês sabem, corresponde a 25 municípios e 28 paróquias. Então, Muita coisa. de lá da Chapada de Lençóis, que é uma extremidade, para o outro lado lá de Central, de Jussara, para o outro lado de Morro do Chapéu, dentro de todo esse conjunto de cidades, então forma a Diocese de Irecê. E dessas cidades nós temos muitos jovens, muitos não, nós temos jovens que sentiram o chamado. Quando o jovem sente o chamado, ele é convidado então a fazer a experiência no seminário. Depois, com essa experiência no seminário, ele vai morar no seminário por alguns anos, né? Para a vivência em fraternidade, para se preparar para a vida presbiteral, para um monte de coisa. Além disso, o jovem hoje, é como eu, o Padre Adeil, todos os padres, nós precisamos também estudar. Sim. Somos formados em filosofia e em teologia, no mínimo. Então, vamos dizer que 10 anos de estudo se mora no seminário, por aí. É um chamado. É um chamado mesmo para fazer. Padre, eu quero aqui que você deixe uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, e também uma mensagem para Canarana, Salobro, de esperança para as pessoas que perdeu a vontade de espiritualmente procurar o Evangelho, procurar uma igreja. E como é que a gente faz para resgatar se a gente está tão longe? Certo. Essa palavra que você traz, ela é muito presente. Nós terminamos agora, nesse ano de 2025, o Jubileu. O Jubileu é uma comemoração que a igreja nos convida a fazer de 25 em 25 anos. Já tiveram outras épocas que foram de 50 em 50 anos. Tá? O Jubileu de 25 em 25 anos. E o Papa Francisco, quando convocou o Jubileu, o Papa começou o Jubileu Francisco e Leão terminou o Jubileu, ele convocou o Jubileu chamando de Jubileu da Esperança. Muito sabiamente, o Papa Francisco, ele nos mexeu a entender essa dimensão humana nossa, humana e teologal, a esperança. E a gente vai percebendo verdadeiramente, por causa das coisas da vida, do sofrimento, de tanta coisa que nos assola, as pessoas estão cabisbaixas, perderam a esperança. Eu, durante esse ano, falei muitas vezes nas homilias aonde visitei uma frase do Papa Bento que diz assim, quem tem esperança vive diferente. Quando a gente não espera nada na vida, a vida fica amarga, a gente fica de cabeça baixa, a gente não tem mais sabor de nada, a gente dorme e acorda e vai acontecendo. Eu brinco um pouco, a gente entra numa espiritualidade Zeca Pagodiniana do deixa a vida me levar. Quando eu tenho esperança, eu vivo diferente. Eu corro atrás, eu busco, eu enfrento, eu sei que tem algo maior do que aquilo, eu passo também pelo sofrimento, Sim. Mas eu sei. Então, a minha mensagem é: busquemos alimentar a esperança. Esperar. E a nossa esperança, da onde falo, eu não posso dizer de outra forma. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Deus. A gente não pode esquecer. Eu posso esperar por você. Eu posso esperar por ela, por ele. Eu posso esperar pessoas. Eu posso esperar oportunidades. Um monte de coisa. Mas eu não posso deixar de esperar por Deus.
Essa é a nossa maior esperança. Sim. Que aqui a carta de São Paulo vai dizer, a esperança não decepciona. Deus é o único que não nos decepciona. Pessoas nos decepcionam. Pessoas erram, pessoas passam para trás, pessoas traem, pessoas apontam, pessoas mentem, pessoas julgam. Tudo isso. Deus não. Deus permanece. Sim. Então, alimentemos a nossa esperança em Deus. Essa vai nos fazer caminhar. E alimentando a nossa esperança, vamos buscar abrir o coração. Abrir o coração, mesmo que as coisas são difíceis, mesmo que o tempo é complicado, vale a pena alimentar uma correta espiritualidade. Com certeza. Eu sempre provoco, filho, assim, nos outros e vou te dar uma pergunta de presente para você não responder aqui para mim. Pensa, quando foi a última vez que você ficou 20 minutos sem fazer nada? Sem falar nada? Sem responder ninguém? Sem olhar nada? E eu brinco, né? Às vezes a gente precisa desligar o Wi-Fi, desligar a televisão, desligar a câmera, desligar menino, desligar fogão, desligar tudo. Sim. A gente não está mais se encontrando nem com a gente mesmo. Né? A espiritualidade passa por esse encontro. Como eu vou escutar a Deus no meio de tanto barulho? Então, nessa loucura de mundo, alimentemos a correta espiritualidade. Buscar a Deus no silêncio, na oração. Meus fiéis, meus filhos católicos, buscar a Deus na Eucaristia, na Palavra de Deus, buscar a Deus na oração do Santo Terço, buscar a Deus na caridade, fazendo bem ao próximo. É isso que nós estamos precisando. As outras coisas vêm por acréscimo. Muito bom, muito bom. Padre Flávio, eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente. Foi um papo muito bom, trazendo esperança. Podemos falar mais uns 4h30 também. Eu estava dizendo aqui que Muito eu falei bom. assim, eles estão ali dizendo, meu Deus, para que... Não, imagina. É muito bom receber o senhor aqui. Ouvir como o senhor iniciou, ouvir o amor que o senhor tem pela palavra, a devoção e o seu tempo para o próximo. E a gente agradece por ter o senhor próximo da gente aqui, 20 quilômetros só. Muito bom. E fico muito feliz de bater um papo com o senhor. Foi muito proveitoso. Saímos daqui com perguntas e também com esperança que a gente precisa buscar a Deus sobre todas as coisas. Independente da tua situação, Padre Flávio falou com a gente que a gente precisa ter esse encontro e a gente precisa buscar. Tá bom? Muito obrigado pelo teu tempo. Não é que tinha alguma coisa para ser dita, né? No nosso arquivo confidencial. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pela insistência, né? A gente se encontrou, desencontrou nas mensagens. Hoje no tempo de Deus. Hoje deu certo hoje. Maravilha. Deixo o meu abraço aqui a toda a comunidade de Salobro, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre Adeilton. É uma pessoa que acho que é interessante vocês escutarem. É um padre jovem, inteligente e muito capaz. E aí, chame um dia. Vale a pena a gente escutar esse povo bom aí, né? Para alimentar o nosso coração. De coisas boas. Isso é muito bom. Eu tenho um negócio que... a palavra-chave, né? Não tem a palavra-chave? Sim, tem. Quem printar a palavra-chave, né? Sim. Pode ir lá no parque. Né? Parque aquático. Pois é. E eu estava pensando, porque quando às vezes a gente grava alguma coisa, ou então vai programa de rádio, às vezes o pessoal chama os padres para essas coisas, né? E eu tenho uma coisa muito interessante que eu não gosto de ver, não. Assim, quando eu faço uma coisa... o padre, eu gravei um pedaço da sua homilia aqui. Não, me solta, não quero ver não, sabe? Eu fico muito, talvez, envergonhado e tal. Mas agora eu vou ter que assistir para ver a palavra-chave e ir lá no parque agora. Exatamente. Muito bom, mas só tem entrada lá, você sabe disso. Pode ir, fica à vontade. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe sua família.
abençoe a família de vocês. Amém. E precisando de mim, é só falar com o Padre Adeilton. Boa. A gente vai colocar ele na agenda para vir aqui também. Galera, esse foi o Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia. Muito obrigado a você que nos ouviu, nos viu. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, que é importante para dar seguimento no nosso papo, tá bom? Padre Flávio, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.